Olá, meus amigos, meus alunos, olha a gente mais aqui uma vez, utilizando-se de mais uma vez da nossa plataforma digital para passar conteúdo para vocês, né? Queria eu estar em sala de aula já, mas como isso ainda não é possível, a gente está aqui de novo para passar um pouquinho de conteúdo para vocês, certo? Bom, o nosso conteúdo de hoje, ele é um assuntozinho chamado Genitive Case, certo? O que é Genitive Case? O que é o caso genitivo? Né? Vamos lá. Bom, o caso genitivo ou caso possessivo é uma construção específica da língua inglesa, certo? E quando eu vou utilizá-la? Para que ele serve? Certo? Serve para indicar quando uma coisa pertence a uma ou mais pessoas. Ou seja, quando eu tenho aqui o cavalinho do Flamengo pertence a Joel, certo? Então, quando eu quero indicar que algo me pertence, ou que algo pertence a alguém, nesse caso, a mim ou a outra pessoa, certo? No finalzinho do meu nome, meu primeiro nome no caso, eu vou usar um apóstrofo e a letrinha S, certo? Então, isso eu vou estar dando posse, certo? Para mim, no caso, o possuidor. Então, caso genitivo é utilizado, certo? Específico na construção da língua inglesa, certo? Que é para indicar posse, né? Aquele possuidor, para quem possui o objeto, certo? Vamos lá. Apenas colocamos o apóstrofo mais S, certo? Após o nome do possuidor, como eu já falei. E o que vem depois será sempre a coisa possuída. Bom, nesse caso aqui eu tenho um carro, que ficou, o carro de Jean ficou Jeans, apóstrofo, S, car, certo? Então, nesse caso aí, eu estou dando posse do carro, certo? A Jean, eu estou dizendo que Jean é o dono ou é o possuidor desse carro. Então, eu utilizei o meu apóstrofo mais a minha letrinha S, dando posse, indicando que esse carro tem dono, que esse carro, o dono é Jean, certo? Bom, vamos para mais alguns exemplos. Quando eu digo the dogs bark, certo? Eu quero dizer que o latido é do cachorro. Então, o dono do latido é o cachorro, ok? The kids toys, os brinquedos das crianças. Ou seja, a quem pertence? Às crianças. A quem pertence o latido? Ao cachorro. Então, nesse caso, eu vou utilizar o meu apóstrofo mais a minha letrinha S, dando posse ao quem vem logo em seguida. Como passou no slide anterior, vocês viram que aquilo que segue é que será o possuidor, certo? Bom, quando há dois possuidores para o mesmo objeto, apenas acrescentamos o apóstrofo S ao segundo possuidor. Vamos lá. Aqui tem o exemplo. Charles and Fabian, apóstrofo, S. Oldenhausen. Nesse caso aí, a casa, certo? É dos dois, certo? Então, eu vou utilizar o apóstrofo no meu segundo possuidor, certo? Vou colocar meu apóstrofo no meu segundo possuidor e vou dizer, na tradução da minha frase, que a casa
velha de Charles e Fabiana, certo? Então, eu utilizei minha frase, construí minha frase dizendo que a casa é de Charles e Fabiana. Então, eu coloco sempre o meu apóstrofo na segunda pessoa, no segundo possuidor, nesse caso, ok? Bom, quando há dois possuidores e duas coisas diferentes possuídas, aí sim, aí eu uso o apóstrofo, mas S deve ficar em cada um dos possuidores, certo? Tanto em um como no outro, eu vou colocar o apóstrofo. Então, nesse caso aí, eu vou estar dizendo que cada coisa pertence a um. Vamos lá. Nesse caso aí, eu utilizei o husband and wife. Veja que husband, apóstrofo S, and wife, apóstrofo S. E eu coloquei meu complemento como coisas. Então eu quero dizer que tipo as coisas do marido e as da esposa. As coisas do marido e as coisas da esposa. Como poderia ser, utilizando o exemplo anterior, a casa do marido, a casa da esposa, o carro do marido, o carro da esposa. Então, no término de cada um desses possuidores, eu coloco o apóstrofo S, certo? E estou dando posse para cada um. Estou separando. Você tem isso e você tem isso. Então, eu estou dando posse a cada um deles, certo? Então, quando eu vou utilizar, quando eu vou dizer que a casa pertence a João e Maria, eu vou utilizar o apóstrofo apenas em Maria, certo? Como eu vou dizer que João e Maria, João tem uma casa e Maria tem outra, então eu vou utilizar em João um apóstrofo, Maria outro apóstrofo, certo? Que aí eu estou dando posse da casa a cada um deles. Bom, vamos lá. Se o possuidor estiver no plural, acrescentamos o apóstrofo, sem a necessidade de colocar o S, porque o meu possuidor ele já veio no plural, certo? Vamos ao exemplo. No caso aí, garotas, né? Elas estão no plural, ok? Então a construção ficou the girl teachers, a professora das garotas. Então não precisa eu colocar o apóstrofo, certo? Apenas, desculpa, o apóstrofo não precisa colocar o S, só coloquei o apóstrofo, certo? Então, quando o possuidor estiver no plural, acrescentamos o apóstrofo, nada do S, ok? Bom, vale salientar que no caso de nomes bíblicos, certo? A posição of antes do nome. Vamos lá. Deu para entender o enunciado, né? Se for nomes bíblicos, ao invés da gente utilizar o apóstrofo e o S, a gente vai utilizar apenas a palavrinha of, certo? A preposição of, ok? Que ficou o livro de Isaías. Veja que na tradução do meu of será de, ok? The Book of Isaías. Não sei se a pronúncia Isaías, Isaías, ok? Essa é a minha construção. Tipo, quando eu tenho nome bíblico, eu vou ter que usar a preposição of, ok? Bom, quando o substantivo for composto, usamos o S, apenas na última palavra. Bom, a gente já sabe de que se trata substantivo composto, né? Girassol, tá, e por aí vai. Então, isso é um substantivo composto. Então, a gente vai utilizar apenas o Szinho mais o apóstolo na última
palavra. Aqui ficou a fazenda da minha sogra. Quem dera minha sogra tivesse uma fazenda dessa. Vamos lá. A fazenda da minha sogra, que vai ficar my mother-in-law's farm, certo? Veja que é uma palavra composta, seguida de 3 palavras, mas a última foi a que levou o apóstrofo e a minha letrinha S. Então, essa é a forma de fazer o meu genitivo case em substantivos compostos, certo? Tudo que for substantivo composto, eu já sei, vou ter em mente que a minha última palavrinha é que vai levar o caso genitivo, certo? O genitivo case no final. Não esqueçam disso. Bom, há casos em que usamos duplo possessivo, ou seja, usamos a preposição of, certo? De, do e da mais o s. Exemplo: She is a acquaintance of my mother's. Vamos lá. Ela é uma conhecida da minha mãe. Veja, eu utilizei a minha preposição aqui, of, certo? Mais o meu genitivo case, no final do caso da mother, ok? Então, nesse caso aqui, eu utilizo a minha preposição mais o meu caso genitivo, ok? Quando falamos de nome próprio ou de sobrenome, que já termina com S, temos duas possibilidades. As duas estarão corretas, apenas o apóstrofo S, ou colocamos mais um S, certo? Quando eu digo Charles, eu coloco o S ou simplesmente não coloco. Ou as duas formas vai estar corretas. No caso do exemplo aqui é Carlos. Carlos, apóstrofo toys, ou Carlos's toys, certo? Eu coloquei o S, mas vai ou uma ou outra estará correta, certo? Bom, o caso genitivo, gente, é uma construção, como já dissemos, que vem do específico do inglês. É uma construção feita com o meu uso do meu apóstrofo mais a palavrinha S. Ele tem algumas especificações, a quais eu vou usar, certo? Tem aí a sequência onde usar e onde não usar, como eu passei para vocês, certo? Tem o uso do só um possuidor, tem o uso para dois possuidores, um possuidor, o apóstrofo no meu segundo possuidor, o terceiro, por aí vai, certo? Sempre no último possuidor. A coisa pertence aos dois diferentemente, o vaso de um e o vaso de outro. Então, o copo de um e o copo de outro. Eu vou colocar o apóstrofo nos dois possuidores, certo? O assunto é simples, porém complica um pouco, porque você vai ter que dar uma estudadazinha, dar uma olhada nessa questão da sequência, onde usar, como usar, certo? Mas, no mais, é bem fácil. Now, it's your turn, ok? Agora é a vez de vocês. What do you think is the right form? Bom, eu fiz as respostas já estão embaixo, né? Então, não precisa nem vocês pararem o vídeo, pode seguir, porque as respostas aparecem sempre embaixo de cada um, certo? Bom, nesse caso aqui é o quarto de Robert, né? Robert, bedroom. Então, eu estou indicando que o quarto é de Roberto, ok? Nesse aqui, o bolo de Everton. Everton's cake.
ok? Estou indicando que o bolo pertence a Everton. Dia do professor, Teacher's Day, né? O cachorro de Glória, Gloria's Dog, ok? Estou indicando que o cachorrinho pertence a Glória. Nesse caso aqui é a calculadora de Lucy's Calculator, né? O capacete do meu pai, my father's helmet, né? Então, eu estou dizendo que o capacete pertence a meu pai, certo, gente? Bom, o cavalo do meu irmão, my brother's horse, ok? Então, o cavalo do meu irmão. Então, nesses casos aqui apareceu sempre com um possuidor, né? Mas poderia ser dois possuidores do mesmo objeto ou dois possuidores de coisas diferentes. Bom, aqui também em seguida vem os exemplos ou vem exercícios. Já estão respondidos, só para vocês memorizarem aí essas frases, certo? Tentar ver como cada um dos exercícios são respondidos, ok? Tá aí no exercício para vocês que eu mando, né? Fora esses aqui. Mas esses aqui já são exercícios resolvidos, que são exercícios para vocês treinarem um pouco. Let's go. The book is about Jesus' life. Nesse caso aqui ele dá duas opções, mas a opção já está ali dentro do espaço, ok? We were riding in my friend's motorcycle. Friends, no caso ali é friends, né? No singular e meu apóstrofo S, motorcycle. Nesse caso aqui é she had nothing to do with Tina's comment. Né? Então, Tina com apóstrofo S, certo? Bom, aqui é um joguinhozinho que para vocês fazerem, tipo, são palavras soltas que no caso vocês vão ordenarem. A primeira ficou This is Steven Electric Guitar. A outra ficou This is Mary's Bike, certo? Essas são formas que eu posso colocar em uma prova. E vocês vão ter que aprender a arrumar aí as frases, né? O nosso próximo aqui é There are Peter's sneakers, certo? E o outro, This is Carlos drums. Veja que aqui Carlos é Carlo, não é Carlos, como acontece lá, né? Que se tivesse o S aqui, Carlos, eu tanto poderia colocar o S ou poderia só apenas colocar o apóstrofo. Ok, gente? Bom, so far so good. Até aqui tudo ok. Espero que vocês absorvam esse assunto aí, certo? E a gente se vê, não sei se na próxima aula em sala de aula ou por aqui de novo, mas se for por aqui, mais uma vez a gente estará passando o conteúdo para vocês, ok? See you. Bye bye.